formação toda na área da gestão, né, em administração. Então, eu tenho graduação na Federal de Santa Maria, depois o mestrado e o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Então, desde a graduação eu já tive interesse, né, na área de sustentabilidade, mais no início foi com o enfoque social. Então, quando se falava mais de responsabilidade social corporativa, ali, 2005, 2004, e aí depois toda a minha trajetória ela girou em torno de sustentabilidade em diferentes vertentes, né? Os meus projetos de pesquisa, eles sempre foram ligados a essa temática, por vezes mais ligados ao ambiental, outras vezes mais ligados ao social, mas sempre conversando com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. De alguns anos para cá eu venho tentando dar uma encapsulada nisso, nessa temática com uma linguagem mais de mercado, que ela é de ESG. A gente trabalha bem com indicadores, né? E o ESG ele conversa muito com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, tudo a sustentabilidade é um grande guarda-chuva e aí todos os meus projetos, as minhas atuações, elas são ligadas a isso. Durante o mestrado eu estudei e tive a oportunidade de implementar um olhar de educação para a sustentabilidade na formação de administradores, entendendo que a sustentabilidade ela é um tema transversal, né, que conversa com as diferentes áreas da administração, então vai conversar com finanças, com marketing, com gestão de pessoas, né, e todo o desenvolvimento da minha tese, depois da aplicação disso, foi criando um modelo para que as instituições de ensino superior possam, né, aproximar a sustentabilidade da formação dos administradores. Especialmente quando a gente está falando seja de inovação social ou principalmente da criação de valor compartilhado, não existe nenhum projeto que seja possível se não houver parceria, né? É óbvio que quando a gente está falando de ODS, são metas globais vinculadas a governo, mas que todas as instituições, enfim, e empresas e organizações de diferentes fins, elas têm um papel para esse processo de implementação, né? Então, criação de valor compartilhado vai ser um olhar muito de implementar e de criar projetos em empresas que tenham uma relação de ganha-ganha sempre, né? Então, à medida que tu consegue entender quem são todos os envolvidos nesse projeto e desenhar ele de forma que exista um valor econômico que que a empresa esteja ganhando também, mas que o valor social ou ambiental esteja sendo gerado a partir desse projeto, a criação de valor compartilhado ela é exatamente isso, né? Em que exista um entendimento de contexto, de demanda, de comunidade, de atores envolvidos nesse projeto para que todos possam sair ganhando. Quando a gente fala mesmo, né, falando até do ODS 9, que tu está falando de inovação, de indústria, a criação de um novo produto, por exemplo, né? Quando tu pensa na criação de um novo produto, olhando para a geração de valor econômico da empresa, mas que também tu entende quem são os outros envolvidos e eles possam sair ganhando também, a gente está trabalhando numa lógica da geração de valor compartilhado. O empreendedorismo social, ele vai envolver negócios que eles já nascem com um core business, como a gente chama, né? Com um objetivo, com um propósito que tem o social e o ambiental vinculado a ele, né? Então, ele tem que ter uma sustentabilidade financeira, mas está imbricado nesse negócio o social e o ambiental. E reforçando o que eu falei antes, é muito difícil de nascer, de se sustentar principalmente um negócio sem parcerias. Então, por exemplo, e também ligando com o ODS 9, né, o 9 e o 17, a gente pode falar das incubadoras, das aceleradoras, muitas olham para negócios sociais, né? Existe todo o olhar de investimento de impacto, que a gente chama, que são investimentos direcionados a negócios sociais, né? Então aí a gente está unindo universidade, a gente está unindo sociedade civil, a gente está unindo governo, né? A gente está unindo empresas. Então essas parcerias, quanto mais sólidas e consolidadas elas forem com projetos, né? Que promovam esse tipo de negócio, maior vai ser o impacto socioambiental aí e maior vai ser talvez a possibilidade de determinadas metas dos ODS, né, ou de determinados indicadores serem alcançados. Eu entendi que tudo que a gente vem
trabalhando em relação à sustentabilidade, ela se aplica a diferentes níveis de ensino e dá importância, né, de formar cidadãos que possam olhar para essas questões no dia a dia, digo, nessa tomada de decisão do dia a dia, mas a tomada de decisão dentro da empresa também. A conscientização, ela vai acontecer em longo prazo, mas a sensibilização, ela pode ir acontecendo o tempo inteiro, né? Então, quando a gente decide optar por não usar uma embalagem, né, ou de comprar um produto orgânico, por exemplo, eu estou contribuindo de alguma forma, né, e é uma decisão ali que faz parte do meu dia a dia, né. Falando de sala de aula, assim, quando a gente fala do ensino da sustentabilidade, o que de fato, né, não só os estudos, mas a prática mostra que o que funciona mesmo são as metodologias ativas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei bastante tempo com cooperativa de reciclagem, né? Então, quando a gente vai lá e leva uma turma de alunos para visitar uma cooperativa de reciclagem, eles têm a oportunidade de vivenciar, de ver, de conversar com o catador, eles mudam, essa sensibilização ela alcança um potencial um pouco diferente, assim, né, em função dessa vivência. Então, tudo que for possível também do professor colocar o aluno como protagonista, né, de ele pensando nesses impactos que as suas ações podem gerar, né, as suas ações, as ações da sua família, né, a sociedade como um todo, e a gente está, infelizmente, né, a gente está vivendo a mudança climática, então, dependendo da região onde nós estamos, isso vai ser um pouco mais forte também. Então, no Rio Grande do Sul a gente vai estar falando das enchentes, tem a questão das queimadas, né, no Brasil como um todo, e isso acaba nos aproximando e aproximando os alunos também do ver, né, não fica mais aquela coisa abstrata, então o aluno está vendo o que está acontecendo. Então, isso pode ser um gatilho muito forte para essa sensibilização. Então, eu preciso agir agora para que eu tenha meio ambiente para continuar existindo, nós, as empresas e o planeta. Coisa que eu acho bem importante também, porque os ODS, vários deles vão falar sobre transição energética ou sobre eficiência energética, né? Então, lá falando do E, do ESG, tem vários mecanismos que de ordem mais prática eles podem ser possíveis de serem alcançados quando a gente está falando, né, de eficiência energética. Então, desde eu pensar numa logística diferente para um transporte em que eu use menos combustível para chegar num determinado lugar, eu estou contribuindo para a eficiência energética porque está emitindo menos CO2. Quando eu penso em substituição de energia para energia solar, né, colocar placa solar, e aí vem falando de ODS, a importância de subsídios do próprio governo para que isso aconteça. Bom, eu estou fazendo não digo uma migração, mas eu estou reduzindo a minha emissão de gases de efeito estufa